Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020, agora são 9 horas e 9 minutos. Estamos juntos nessa manhã. Geralmente sempre estamos às 8 horas, mas hoje houve atraso e agradecemos a Deus por essa oportunidade que temos. Quero ler com você Lucas capítulo 13, versos de 6 a 9, quando Jesus conta uma parábola, a chamada parábola da figueira estéril. Lucas capítulo 13, versos de 6 até o verso 9. A palavra de Deus nos diz assim: E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não a encontro. Corta-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. Se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Pois bem, temos aqui a palavra do Senhor nessa manhã, uma palavra com a parábola que Jesus contou da figueira estéril. Há algumas coisas que queremos entender na nossa vida. Nós estamos no final do ano, hoje é 28 de dezembro, análise desse ano que foi um ano tão desafiador para todos nós, um ano de tantas lutas, tem sido ainda, porque não acabou. A pandemia, que é uma realidade presente nesse ano nosso, nessa parte da nossa história, e muitas vezes nós ficamos tristes, animados por problemas que temos, lutas, desafios, e sempre precisamos de esperança. E quando nós olhamos para esse texto bíblico, eu quero olhar para esse texto e ver com você que sempre há esperança. Por que sempre há esperança? Porque sempre podemos ter esperança diante de qualquer luta e dificuldade. Para nós entendermos a parábola, nós temos aqui que Jesus faz essa comparação. Parábolas eram comparações que Jesus contava histórias para fazer comparações, para ensinar ao povo, aos discípulos e aos seus ouvintes sobre coisas da vida, usando coisas do dia para trazer ensinamentos espirituais. E eu quero ver com você algumas coisas aqui nesta parábola que nos trazem alguns ensinamentos sobre isso também. Primeiro nós temos aqui o dono da vinha, né? Diz que Jesus conta aí sobre o dono da vinha, há a menção do dono da vinha na parábola. Também, quando olhamos para o texto, nós temos uma figueira no meio da plantação de uvas, mas ela infrutífera. Diz aqui que ela estava 3 anos sem dar fruto, é o que o texto bíblico diz. O texto bíblico ainda diz que a pergunta que o dono da vinha fez foi o seguinte: por que esta figueira ela não está dando fruto e por que ela ocupa a terra de forma inútil, ou seja, está fazendo uma ocupação inútil da terra? E aí ela recebe a chance de mais um ano, depois da intercessão assim do viticultor, digamos assim, e aí o dono recebe isso, e a proposta é: se ela continuar assim, ela será o que? Cortada. Quando olhamos para isso, nós vemos aí que houve uma negociação e houve a questão da esperança. Então nós vemos aqui a comparação que Jesus faz: o Senhor, a figueira, a vinha, o fruto, a inutilidade, a oportunidade de um ano, o tratamento e o destino final dessa figueira. O que nós podemos olhar para nós hoje e pensarmos um pouquinho sobre esperança, principalmente sobre a nossa vida com Deus, sobre a nossa vida espiritual? Para nós hoje é um privilégio estarmos onde estamos. Mesmo as dificuldades que temos vivido, as lutas que temos, todas as ferramentas que Deus deu em nossas mãos, nós temos o privilégio de frutificar. Imagine o local que você está, a sua formação que você tem, as oportunidades de trabalho que você tem,
o fruto que você deve produzir, que é natural que você produza. Enfim, tudo isso nós podemos fazer uma análise e às vezes nós podemos olhar e pensar algumas coisas. Primeiro, uma constatação. Temos frutos ou não? Temos frutificado ou não? No caso aqui da figueira, ela estava o quê? Sem fruto. Ela estava sem fruto. É interessante que as condições aqui da terra eram boas, mas a ocupação da terra por aquela figueira era o que? Inútil. E também nós vemos que essa figueira no final da parábola, ela teve o que? Uma chance única na vida, que o que? O viticultor responde a ele: Senhor, deixa ainda esse ano para que eu cave ao redor dela e a adube. Eu vou trabalhar nela, eu vou tratar dela, eu vou cuidar dela. Quando nós olhamos para isso, nós temos que pensar sobre essas três coisinhas, essas três palavrinhas que eu disse, sobre constatação, sobre condição e sobre chance. Quando olhamos para a nossa vida, o que constatamos de como estamos? E eu quero conversar com você primeiro hoje sobre isso. E a pergunta é: como estão os nossos frutos? Como estão os nossos frutos? Algo importante que nós devemos entender como crentes em Jesus é que todo salvo em Jesus deve produzir frutos. E nesse ano 2020, quais foram os frutos que nós produzimos? O que nós produzimos de forma que Deus foi glorificado através da nossa vida, que realmente multiplicamos aquilo que Deus deu em nossas mãos. Para isso, eu quero ler com você dois textos bíblicos, e o primeiro está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. A palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Então, o apóstolo Paulo diz algumas coisas muito importantes. Ele diz que a nossa salvação é por meio da fé e não por aquilo que a gente faz. Então, não merecemos nada de Deus, nem por aquilo que a gente faz podemos alcançar alguma coisa. Não vem das obras para que ninguém tenha orgulho próprio. Olha, eu estou recebendo isso porque eu fiz isso. Mas Paulo diz, olha, embora a salvação não venha das obras, nós somos feitos por Ele, fomos criados em Cristo Jesus para realizarmos boas obras que Ele preparou previamente para que andássemos nelas. Quando olhamos para isso, é natural que um crente em Jesus produza o quê? Frutos. Então a pergunta é, olhando lá para a parábola da figueira, como estão os nossos frutos? Nós estamos plantados no meio de uma videira chamada a nossa vida, nossa história. Nós estamos onde nós podemos tirar todos os necessários nutrientes. Nós temos todas as condições de produzirmos frutos, porque Deus nos deu o quê? A bênção da salvação, a alegria da salvação, tudo aquilo que somente Ele podia nos dar. Assim, então, a pergunta é: como está a produção dos nossos frutos? A graça de Deus é maravilhosa. Quando Paulo fala aqui, porque fomos feitos por Ele, esse feitos aqui que ele usa, esse verbo que ele usa, ele é o mesmo verbo que é por fazer, multiplicar, frutificar, produzir, edificar alguma coisa. E esse verbo, ele vem a palavra poemia, que quer dizer um poema. Então, nós podemos imaginar, como alguns estudiosos bíblicos já disseram, nós somos um poema de Deus, que Deus escreveu, uma nova história na nossa vida, para a glória de Deus. Assim, então, devemos fazer isso. Mas outro texto, João capítulo 15, versículo 16, quando o Senhor Jesus, o apóstolo João registra o que Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Então, quando olhamos para isso, olhamos para essa verdade que Jesus nos diz,
que o Mestre nos diz, nós podemos entender que Jesus quer que frutifiquemos um fruto permanente. A salvação implica em fruto que espiritual. Então, olhando para a parábola da figueira estéril novamente, disse o dono ao viticultor, versículo 7, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Quais são os frutos que temos produzido? Se você é um salvo em Jesus, se temos a salvação em Jesus, não podemos deixar de frutificar. E é a hora do quê? De nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. A Ele, Deus, me faça alguém que produza frutos para a glória do seu nome, frutos que vão abençoar o reino, frutos que vão ajudar a ser testemunho para que vidas vejam a graça de Deus na minha vida e vidas se entreguem a Jesus para que vidas se multipliquem. Vamos colocar nossa vida diante de Deus e falar, Deus, esse ano 2020 está aí a minha vida, está aí tudo que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Deus, eu quero que o próximo ano eu multiplique mais, eu frutifique mais para a glória do Senhor. Vamos falar isso com Deus? Pai amado, Deus querido, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por toda a sustentação que o Senhor dá ao nosso coração, à nossa vida, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, como diz a sua palavra. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo, pelo Santo Espírito do Senhor, nos faz avaliar a nossa condição de vida, tudo que somos, tudo que temos, e realmente rever a nossa vida para ver se estamos frutificando ou não. E nessa manhã, Pai, a sua palavra nos diz que devemos frutificar para a glória do seu nome. Que o Senhor encontre em nós, Pai, se não estamos fazendo, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme para sermos frutíferos. Se há pecados, impedimentos que nos detêm, ó Pai, limpa isso de nós, ó Pai. Expurga tudo que é errado, tira de nós, para podermos realmente fazer tudo que é para a sua glória. Faz-nos árvores que frutifiquem para a glória do seu nome, com bons frutos que permaneçam, como diz a sua palavra. Ó Pai, continua cuidando desse dia, de tudo que precisamos, cuida dos enfermos. Há muitos irmãos que estão com Covid, nós clamamos para eles a cura. Há outros, ó Pai, que têm outras doenças, câncer, tantas coisas que sofrem, ó Pai, nós clamamos a cura do Senhor também para essas vidas, porque o Senhor é poderoso para fazer. Ó Deus, aqueles que estão em tratamento, ó Pai, age com poder sobre essas vidas, porque confiamos no Senhor. Continua cuidando dos corações que estão enlutados, consolando-os, guardando-os debaixo do seu consolo, que é sem igual. Abençoa, Pai, cuida da nossa vida, cuida desses dias, final desse ano, que possamos nos consagrar cada vez mais ao Senhor. Nós oramos e pedimos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, que você tenha um bom dia e que nós possamos frutificar para a glória do Senhor. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que outros também possam ser edificados pela palavra do Senhor. Deus abençoe, tenha um bom dia em nome de Jesus.